Fala, fiel, beleza? Isso aí, mais um vídeo no canal. Dessa vez, rapaziada, tava assistindo aqui a Jovem Pan Esportes. Aí me deparo com a galera trupe, né, de ante na mesa, comentando a possível contratação do Pogba. Aí achei interessante trazer pra vocês aqui, pra vocês verem o que esse senhor aqui, ó, Flávio Prado, São Paulino, né, tá falando da possível contratação do Pogba. Tá preocupado com a economia do Corinthians, sabia? Tá bem preocupado, cara. Piperno, então, meu Deus do céu, cara, preocupadíssimo com a economia do Corinthians, que o Pogba é isso, que é aquilo, que não vai dar certo, pipipi, popopó. Se não me engano, teve uns caras que falaram a mesma coisa do Memphis, né? Mas é isso, rapaziada. Vamos ver o que eles estão falando aí, ó. Fica até o final do vídeo que vocês vão ver. Tem cada pérola dessa rapaziada aí. Todo mundo economista agora, todo mundo formado aí em ADM. Morumbi para Itaquera tem outro nome que o Corinthians busca, outro nome de peso. Flávio já adiantou aqui, o Corinthians contratou no meio desse ano o Memphis Depay e agora o nome em pauta no Esporte Clube Corinthians Paulista é nada menos que Paul Pogba, francês, meio-campista de 31 anos, ele, jogador que foi campeão da Copa do Mundo em 2018, que vem de uma... Encerrou a carreira. Aí vem de uma punição por doping, né? Foi pego no doping. Pegou essa punição, tirou de campo por um período muito longo, está buscando um novo destino, teve o seu contrato encerrado com a Juventus da Itália e agora, quem sabe, pode pintar com a camisa alvinegra também. Corinthians que quer buscar essa contratação apenas com algumas condições, né? Se tiver, como no caso do Memphis Depay, um parceiro, um patrocinador para ajudar no pagamento. Vamos lembrar que a patrocinadora master do Corinthians hoje paga 80% dos vencimentos do Memphis Depay. Então o Corinthians só quer buscar o Paul Pogba se vier em uma condição parecida, com alguém ajudando a pagar. Nessa semana, o Paul Pogba teve uma pequena participação no programa de noite do SBT, fizeram uma ligação de vídeo para ele lá. Ele falou que jogaria de graça ao lado do seu amigo Memphis Depay. E depois ele ainda publicou um post, uma foto enigmática, vestindo uma camisa com as cores do Brasil, a legenda loading, em português carregando, e chamou a atenção do torcedor corintiano que foi lá no perfil do francês, encheu de comentários, encheu de mensagens, pedindo para que ele jogasse no Esporte Clube Corinthians Paulista. Flávio Prado, essa contratação... tem até a imagem na tela aí, o Paul Pogba participando numa chamada de vídeo aí no programa no meio da semana. Ele falou que jogaria de graça ao lado do seu amigo Memphis Depay. Pogba tá cavando. E agora o torcedor corintiano tá animado por mais uma estrela no time, Flávio Prado. Tá querendo vir ser feliz no timão. Paul Pogba e Memphis Depay. Tem condições de contratar o Corinthians? Não, claro que não, como não tinha condição de contratar também o Depay, né? Mas é aquela coisa irresponsável. Só que há uma diferença do Depay com o Pogba. O Depay estava jogando. Tá meio fora de forma e tal, né? Mas ele estava jogando. E mesmo, não chegou a adquirir 100% da forma dele, mas ele joga tanto que ele já fez diferença mesmo. O Pogba, ele no auge foi mais jogador que o Depay. Só que o Pogba, coitado, ele teve aquela fase espetacular quando a França ganhou a Copa do Mundo. Aí ele vai para a Juventus, não foi legal. Aí teve o problema do doping, teve o problema de contusão. Ele está parado há muito tempo. Então é uma ilusão, é trazer um jogador parado, né? O nome dele é fantástico. Nossa, é aquela história. Eu vou no estádio para ver um cara dele jogar. Mas jogar o que ele jogava, né? Aí, senão é jogo de veterano. Aí vai fazer dupla com o Vampeta, não com o Depay. Ele e o Vampeta. É muita inveja desse maluco, mano. Embora eu goste muito mais do Vampeta. Acho que o Vampeta foi mais jogador que o Pogba, pra mim. E tô falando sério, foi mais. E os dois foram campeões do mundo, então. E o Vampeta por um tempo mais longo. E o Pogba, ele tá sem jogar, né? Então não adianta você trazer por trazer. Teria que acrescentar. Por mais de graça que fosse, vai custar alguma coisa aí. Mas e o Corinthians não está lá dando dinheiro. Ele falou que joga de graça. Eu sei. Ele falou. Eu sei. Né? Joga de graça. Vai fazer o voto de pobreza também. Eu falei para você, a mesma coisa o Oscar. O Oscar jogaria no São Paulo se ele fizesse um voto de pobreza. Ele está na China. China perto do Nepal. Budista, aquele negócio todo. Dalai Lama. Dalai Lama. O Dalai chega. Vai que o Dalai seja torcedor de um clube. Brother dele. Brother dele. Falou: ó, você precisa agora que você está rico, graças ao seu talento, tudo faz muito bem, bacana, ganhou bem. Agora você podia fazer um voto de pobreza. Voltar para as origens. Aí ele topa
E para quem ganha mensalmente era um dinheirão, né? Eu não lembro exatamente o valor. O Oscar? Foi um dos 10, mas bem pago. Eu lembro que a última vez que nós fomos juntos ao banco, o meu saldo estava um pouquinho melhor, mas eu não prefiro manter isso em segredo. Marcou pela humildade, você marca pela humildade. E aí ele, para voto de pobreza, R$1 milhão. Caro. Só um segundinho, Vanderlei, que eu tenho que chamar um break na Rádio Jovem Pan. Já a gente volta com o Bate-Pronto. Seguimos. Pode concluir? Parabéns, Gil. Não grita aqui naquele tom. Põe a mão, para. Boa. Você está demonstrando que é um cara legal. É a base, diferente. Ele é de Cotia, não é aquele chucro da praia lá, não. Mas eu falava que o Pogba falou no programa delicado, do Danilo, né? Galera de Cotia é delicada. Que ele jogaria, brincou lá, estava o Luva de Pedreiro, brincou que jogaria até de graça para ficar parceiro de campo com o Memphis. Até aí, tudo simpático, bacana, nada contra. Agora, se chegar um jogador desse porte, e não é de graça, ele está livre, mas não é de graça. Né? Também ele não chegaria aí para ganhar uma cesta básica. O Corinthians é outro, que a gente fala muito aqui, toda hora bate nessa tecla. O Memphis deu certo, teve uma arrancada espetacular, não é isso? Fugiu do rebaixamento, ganhou a vaga para a Libertadores, nada contra. Mas as contas do Corinthians são assustadoras e uma hora vai explodir. Piperno, pôr o Pogba no Corinthians, te agrada? Pra ele, não. Se eu fosse jogar contra o Corinthians, nesse momento agradaria, porque a gente está falando de um ex-jogador, um jogador que foi brilhante, mas que já, me parece, encerrou a carreira faz tempo. Né? Fanfarrão. Então, qual seria o Pogba que o Corinthians contrataria, né? E assim, não é porque também o Memphis deu certo que agora vamos abrir a porteira para tudo quanto ex-jogador que está lá encostado, parado. Não que o Memphis estivesse, pelo amor de Deus, mas, enfim, né? Pegando o exemplo aí do Pogba. Esse perfil de jogador, assim, é uma loteria, né? Quer dizer, você está fazendo uma aposta de altíssimo risco. Desculpa, até para lembrar, o Corinthians em 2013, campeão mundial, trouxe o Pato achando que seria o novo Ronaldo Fenômeno. E pagou muito, né? Aliás, vejam, assim, o estouro da boiada da dívida do Corinthians começa lá. E isso não é suposição, ilação. Eu já contei essa história aqui. Eu fui, acho que em 2020, 2021, aquela época lá de pandemia, eu fui a um evento de lançamento da candidatura do doutor Mário Gobi, que tentava retornar à presidência do Corinthians. Fui lá, enfim, como jornalista, para acompanhar e tal. E aí um colega lá na coletiva perguntou: mas doutor, o senhor está falando em equilibrar as contas e tal. Mas, então, doutor, na sua gestão, a dívida do Corinthians passou de 100 e tantos milhões, veja, a gente estava falando em 100 e poucos milhões. Isso em dinheiro de 2012, por aí. 100 e poucos milhões, o senhor entregou com mais de 300 milhões de dívida. E aí ele falou, mas naquele momento era necessário fazer um investimento maior para ganhar Libertadores, para fazer do Corinthians, de fato, um clube aí, enfim, internacional, um clube que pudesse ganhar o grande título que ele ainda não tinha. Fomos bem-sucedidos, ganhou o Mundial. O Mundial e tal, e depois, como as receitas iam aumentar muito, o time alcançou o seu objetivo, né? Partimos para contratações de jogadores mais caros e tal, e veio o Pato. O Pato veio nesse contexto. Bom, veio o Pato, o Corinthians pagou na época 15 milhões de euros, o Corinthians gastou uma bala, a contratação foi um fiasco, depois ele foi até trocado pelo Jadson, o Jadson mais barato, jogou muito mais que ele no Corinthians, e o fato é que, naquele momento, o Corinthians começou, de fato, a enfiar o pé na lama na questão do endividamento. Nunca mais se resolveu isso. Até porque era um momento também que o estádio estava em construção e, obviamente, os investimentos foram altos. E o Corinthians ainda convivia com aquela bobagem de que ele tinha ganhado o estádio. E, na verdade, não ganhou, tanto que tem que pagar e está tentando se virar até hoje. Mas o fato é o seguinte, esse tipo de investimento, ele na hora empolga o torcedor e tal, mas em algum momento a conta chega.
E o que eu disse sobre o Palmeiras 2023, para mim, vale para todo mundo. Eu sou, em relação a isso, austero. Eu sou contra a gastança, principalmente para quem não tem onde cair morto, para quem está na maior pindaíba do mundo. O Pogba, enfim, vai se empolgar tanto com o São Paulo, com a região, com a Fiel, vai se sentir um bando, né, no meio do bando de loucos, mais um e tal. Então ele vai recuperar aquela forma de 2017, 18, tudo bem. Se isso acontecer, lindo. Mas qual a chance de que isso aconteça? Depois da fase de 2018, do título, para muitos, inclusive, ele foi o melhor jogador da França naquela Copa do Mundo. Veja, o Pogba não deu certo no Manchester United, Juventus de Turim, teve problemas pessoais muito sérios, se contundiu. Quer dizer, deu tudo errado. Qual o toque de Midas que o Corinthians tem para fazer, a partir de agora, dar tudo certo? Eu não sei. Eu acho um investimento, caso realmente ele venha, com medo assim, de eficácia extremamente duvidosa. Se a gente for lembrar, há alguns meses, antes de chegar o Memphis Depay no Corinthians, a gente falava muito de Mário Balotelli, né, Vanderlei? Falava de Mário Balotelli, o torcedor corintiano empolgado, Mário Balotelli vem salvar. Acabou não acontecendo. O Balotelli, que já vinha também numa situação bem parecida com a do Pogba, de já não está jogando em alto nível há algum tempo. Na sequência, o Corinthians buscou o Depay, que era um cara, como disse o Flávio, não estava na sua melhor condição física, mas poucos meses atrás estava fazendo gol em Champions League, naquele confronto Atlético de Madrid, Inter de Milão, ele que faz o gol que acaba levando para os pênaltis o confronto, depois o Atlético passa. E comparando, né? Um jogador que estava jogando, não estava no seu melhor nível, mas estava jogando, e o outro que vinha parado. Talvez seja mais ou menos isso, né? Pegar esse exemplo. Balotelli teria dado tão certo quanto o Depay? E aí pensar, vamos ver esse Pogba aqui, já não está jogando há algum tempo. A gente pegou um cara que não estava legal, mas conseguiu, com o trabalho, teve o seu tempo para retomar a condição física e aí conseguiu dar resultado. Será que a mesma coisa aconteceria com o Pogba? Bom, se viesse, entrasse em forma, porque está sem jogar, então está enferrujado, né? É digitador, né? Parou de digitar, o dedo endurece. Então, eu acho que se entrar em forma fisicamente, o Memphis precisou de algum tempinho para entrar em forma. O Pogba teve problema de contusão grave, né? O Memphis não me consta que ele tenha tido um tipo de... Grave não, ele teve contusões recorrentes, mas... Flávio, mas não será um casamento eterno, né? Se um time que precisa de um toque de qualidade, o Memphis, ele não vai, imagino, ele não vai terminar a carreira aqui. Eu acho que ele vai cumprir um acordo e depois vai bater asas e voar. Tá com medo dele ficar aqui muito tempo, né? Então, no Pogba, a mesma coisa. Se ele entrar em forma e jogar, for comprometido, o Memphis me parece um cara comprometido. Tá? Todo mundo elogiando no Corinthians. O esforço dele de perder peso, de entrar em forma, de ter fôlego para jogar o tempo todo. Ele tem cérebro para jogar, então ele não corre errado, né? Ele corre na hora certa. Então, tem tudo isso, é experiente. Então, ele está sendo muito útil, foi muito útil nesse momento, importante para o Corinthians. Eu acho que foi uma contratação, eu não estou falando do valor, quanto paga por mês. Eu só estou dizendo que, tecnicamente, ele melhorou muito. E o Pogba, se viesse numa condição normal, que o Corinthians pudesse pagar, eu acho que seria um reforço nesse momento, né? Seria importante. Agora, se vai dar certo ou não, eu sempre acho que esses nomes que surgem fazem parte desse período em que nós vivemos no futebol, que é uma venda, um mercado de ilusões. Eu acho que esse é o período do futebol. A partir de agora, contratações, o Guardiola não está muito firme lá. Logo, logo alguém vai mandar uma proposta. O Flávio, que é especialista em Guardiola, sabe que isso vai acontecer, só uma questão de tempo. Rapidinho a resposta de cada um de vocês. Se vier pelo mesmo valor do pacote Memphis Depay, que é os 3 milhões por mês, vocês fechariam com o Pogba, Vanderlei? Sim ou não? Se alguém pagasse a conta, dizem que alguém está pagando a conta do Memphis. Algum patrocinador. Patrocinador master, né? É isso? Então, se o patrocinador master pagar 80%. A conta, eu trago. Não vai sair nada no meu bolso, eu pago. Agora, dizem que o patrocinador, para pagar essa conta, ele ganhou outros espaços no Corinthians. Por exemplo, você tem 5 anúncios lá. Com essa ajuda para trazer o Memphis, passou a ter 10. Tá bom, tudo bem. Se for assim,
e eu ganho qualidade, eu trago. Agora, cheque, fazer conta, pagar, esperar a renda para poder pagar, eu não traria. Se aparecer um patrocinador lá, o Boni Corporation, para pagar, está fechado. Eu aplicando todo o dinheiro, Piperno, nessas condições. For custo zero, diz que ele, né, enfim, toparia jogar de graça. Aí, não, se for custo zero, se o Corinthians não tiver que colocar 1 centavo na operação, ok. Se aparecer, por exemplo, um concorrente lá para a minha rede internacional de pizzarias, como eu acabei de mostrar aí e tal, querendo bancar esse negócio, e fazendo com que o Corinthians não tenha que colocar a mão no bolso, tudo bem. Se o Corinthians tiver que pagar 1 centavo, não. Flávio Prado. Primeiro que eu não acredito em jantar de graça, como diz o meu amigo Vanderlei Nogueira. Alguma coisa vai custar e caro. Eu acho que pelo histórico recente do Pogba, eu não preferiria não mexer com isso, não. Porque tem uma coisa, né? O boleiro é o seguinte. Boleiro, respeitosamente, é jogador de futebol. Eles se chamam de boleiro, então a gente é respeitoso isso. Mas o boleiro, ele gosta do cara que ajuda ele. Então vem um cara bom, começa a fazer gol, começa a ajudar, pô. O cara vira amigo de todo mundo. Agora chega um cara, não tá rendendo, ganhando mais que eles, começa a ficar um negócio complicado. Não importa quem tá pagando, né? Porque o patrocinador paga, o cara tá em dia, o resto do time não tá. O cara não rende, começa a ficar complicado. O Corinthians Você tá vê com que salário o em Mbappé dia, tá com tá? certa diferença. Ele vai se adaptar porque ele é bom pra caramba. E se não se adaptar a ele, o Florentino manda todo mundo embora. O que manda o Florentino? Beleza. Mas o Mbappé tá com dificuldade, ele não tá rendendo. Se ele metesse 3, 4 gols pro jogo, você acha que alguém ia fazer mimimi com ele? Não é nada. Esse é o negócio. O Memphis chegou e tomou conta do pedaço. Cara, Boa Gente começou a jogar. Boa Gente, digo entre eles, eu não conheço o Memphis. Ele foi dançar lá perto da minha casa, mas se eu soubesse, tinha ido lá ver, mano. É mesmo? Pô, ele gravou um clipe lá. Eu fiquei pensando, já pensou ele dançando e você com o seu Eu ia tocar. Você no clipe também. E solta um monte de foguete, não sei o que. Aí fui descobrir que era o Memphis Depay que tava lá fazendo o clipe dele lá e tal. Não, mas legal, o clipe é legal. Você sabe que eu sou um funkeiro, né? Você é. E aí, mas ele é cantor. Ele dos maiores. Ele faz baita sucesso como cantor na Holanda. Isso é verdade. Tem inclusive uma música chamada Corinthians, que não tem nada a ver com Corinthians, é sobre a Bíblia e tal. E ele chegou jogando, ele mudou, quando ele entrava o time mudava e tal. E parece que é um cara que se adapta bem a todo mundo. Então, pô, por que você vai reclamar do cara que tá trazendo bicho? Claro, sem Agora, dúvida. se chega Ué, por que ninguém... O Ramos Rodrigues... Tomou duro do elenco. Os caras não queriam saber dele. Por quê? Porque ele não dava bicho nenhum, enchia o saco. O Daniel Alves, todo mundo adorava ele no São Paulo. Parece que o Daniel não jogou nada no São Paulo. Jogou pra caramba e era amigo dos caras. Todo mundo ficava em volta dele, os caras gostavam dele lá. Né? Depois acabou, não pagaram ele foi embora. Mas quando o cara dá retorno, ok. E eu acho que o Pogba hoje não teria condição de dar retorno pra time nenhum, pela condição física dele. Isso aí, rapaziada. Dá pra sentir de longe, né? O cheirinho de... Como é que fala, cara? Aquele cheirinho de medo, sabe? De cueca borrada. É esse cheiro aí. Medo. Nego tremendo as mãos já. Corinthians já tá passando o caminhão em todo mundo aí no final dessa temporada com esse time. Se contratar um cara do nível do Pogba, aí acabou, né? Aí você vê os antes aí, Flávio Prado, Piperno, essa rapaziada aí que, cara, já tá vendo que vai ser difícil enfrentar o Corinthians do Memphis ano que vem. Imagina o Corinthians do Memphis e do Pogba, né? Seu Flávio Prado, seu Piperno. E é incrível, né? Quando é a vez de trazer o Memphis, trazer o Felipe Anderson, aí ninguém fala de dinheiro, né? É o time dos dois. Aí falou em contratar o Memphis, falou em contratar o Pogba, os caras viram economista, né? Os caras viram na hora. Fizeram faculdade aí de economia, ADM, né? Os caras é gerente de clube. Aí na hora, não vai ser saudável, não vai ser não sei o quê. Mas isso aí a gente já tá ligado o que é, né, fiel? Isso aí é o cheirinho de medo, tanga borrada, né? É esse negócio aí. Mas é isso, rapaziada. E aí, o que vocês acharam da opinião da galera do Zante aqui, ó? Da Jovem Pan Esportes. Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal. É isso, valeu, fiel, falou, é nóis.